E aí, eu sou a Tice, bem-vindos a mais um vídeo. E repararam que estamos um pouquinho diferente hoje? Esse é oficialmente o primeiro vídeo longo que temos a nova versão da Mini Tice, a nossa avatarzinha do canal. Se vocês não se lembram mais como ela era assim, ó. Vocês não têm noção há quanto tempo eu tava querendo fazer um redesign pra Mini Tice, um design mais bonitinho, pra ela ser mais apresentável aqui no canal. E eu finalmente fiz, olha só que alegria. Gostaram? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da nova versão. Inclusive, eu queria dizer que, a partir de hoje, a partir deste vídeo, se vocês fizerem fanarts da Mini Tice e me marcarem lá no Instagram, além de usar a hashtag TiceKVFanarts, eu vou começar a colocar as fanarts no final do vídeo. Então, se vocês quiserem fazer uma fanart para aparecer no final do vídeo, é só me marcar lá no Instagram e usar a hashtag TiceKVFanarts, ok? Mas e aí, gente? Como é que vocês estão? Faz 5 meses que eu não posto um vídeo, né? É, eu sei, faz um tempão. A princípio, não era pra ficar tanto tempo sem vídeo, mas o que aconteceu? Eu entrei na faculdade. Sim, eu entrei na faculdade no meio do ano, em agosto. Olha que delícia! Se vocês não me acompanham frequentemente, eu comecei a fazer faculdade de design de animação. E isso tá consumindo todo o meu tempo, o meu ser, minha existência humana, minha sanidade mental. E é por isso que eu acabei dando uma sumida aqui no YouTube, não faço mais tanto vídeo por falta de tempo e organização, né? Mas eu estou de volta e irei fazer mais vídeos. Eu não prometo manter uma frequência muito boa, tipo de um vídeo por semana, porque eu acho isso meio difícil pra mim fazer. Mas pelo menos vai ter mais vídeos do que antes, né, gente? Não vou passar mais 5 meses sem postar nada. É pelo menos essa a intenção. Dito isso, no vídeo de hoje vamos fazer um tour pelo meu sketchbook da faculdade. Yeah! Uma das aulas que eu tenho é de desenho, então um dos meus sketchbooks foi só dedicado a isso. E como estamos no fim de semestre, eu praticamente terminei. Falta tipo umas 3 folhas, literalmente umas 3 folhas pra acabar o sketchbook. E eu provavelmente não vou usar elas, já que as minhas últimas aulas desse semestre serão trabalhos pra entregar. Então eu resolvi trazer pra vocês um tourzinho, porque eu acho que vocês gostam de tour pelo sketchbook, né? Pelo menos eu gosto de assistir, então suponho eu que vocês devem gostar também. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo, vamos ver as incríveis coisas que eu criei. Estamos aqui com o meu sketchbook da faculdade. Como vocês podem ver, eu falo sketchbook, mas ele não é exatamente um sketchbook, né? Na minha cabeça, sketchbook são aqueles quadradinhos com capa dura, sabe? Como vocês podem ver, esse é um caderninho de desenho, né? Ele tem aramezinho e a capa dele é molinha também. E na minha cabeça, sketchbooks são, assim, a capa desse jeito. Mas é a vida, acontece, estarei chamando de sketchbook hoje e vocês vão ter que aceitar isso. Outra coisa que eu queria falar também, antes da gente começar, é que por ser da faculdade, né, não tem tantos personagens meus ou fanarts ou coisa do tipo, porque é um caderno mais técnico, né, por isso mesmo que ele é separado do meu sketchbook que eu tenho. São 2 cadernos diferentes justamente por causa disso, porque na faculdade eu faço coisinhas mais técnicas e eu não queria misturar com os meus desenhos que eu faço por fazer no meu sketchbook de verdade. Então temos este aqui pra usar no lugar. Mas tem sim alguns personagens meus, mas são bem poucos, tá? Vocês vão ver. Começando aqui pela nossa incrível capa. Eu colei algumas figurinhas porque eu achava muito vazio essa capa aqui e eu queria preencher com alguma coisa. E aí aqui a gente tem coelho, sorvete, coisas aleatórias. Eu só peguei adesivos que eu tinha, gente. Eu não sou uma pessoa cheia de adesivos diferentes. Eu tenho adesivos genéricos. Eu colei adesivos genéricos. E aí eu botei esse gatinho aqui porque parece a minha gata. É igualzinho a minha gata. Até os olhos. Minha gata também tem olhos azuis. Aí temos também o Shadow. Tem que ter o Shadow. Eu adoro o Shadow. E ele tá meio lascadinho. Eu não sei se dá pra reparar no vídeo. Mas esse negócio dele tá bem lascado. Nossa senhora. Agora que eu percebi. Olha aqui. A parte da mão dele passando pra cá. Misericórdia. Mas em compensação a esse Shadow, eu tenho o outro Shadow que é igualzinho no meu outro sketchbook. Ó. E esse está inteiro, tá? Ele tá inteiro porque ele não sai de casa, então ele está inteiro, está bem. Eu cuido desse Shadow. Esse aqui não, esse aqui é largado às traças. Tadinho do Shadow, mano. Mas você tá bem, esse Shadow tá bem. Inclusive, eventualmente farei um sketchbook tour desse aqui também, mas
vai demorar um pouquinho, porque eu não tô nem um pouco perto de acabar esse sketchbook aqui. Enfim, vamos para o que interessa. Não tem nada de interessante na parte de trás, então a gente vai pro conteúdo de dentro, que eu sei que é o que vocês estão interessados, né? Começando aqui, nossa, vai ser complicado, né? Vou ter que fazer assim, ó. Vou ter que ficar virando a página assim pra vocês verem. Começando aqui, temos personagens meus. Eu acho incrível que eu falei, ai, não tem tantos personagens meus, mas começa justamente com personagens meus. Minha gata... Vocês estão ouvindo? Minha gata pediu pra eu abrir a porta. Como eu estava dizendo, eu disse que era um sketchbook técnico, que não ia ter tanto personagem, mas começa justamente com personagens meus, né? Irônico, eu sei, eu me contradizo muito. Mas enfim, aqui é meu personagem Nestori. Eu fiz ele no metrô, porque eu ando muito de metrô e trem e... sei lá, eu quis fazer ele andando de metrô também. Não tem muito uma mensagem profunda sobre isso, eu só quis fazer ele assim. Na verdade, a intenção, eu acho que nem era essa, mas acabou ficando. Eu acho que eu só ia fazer ele de perfil e acabou ficando assim. E eu falei, ah não, eu não estou indo no metrô. Mas enfim, aí tá um personagem meu, caso vocês não conheçam, agora vocês conhecem. Temos em seguida esse desenho aqui, que é o meu outro personagem, o Erix. Eu acho que ele não tá muito bem não, né, gente? Não me perguntem por que eu fiz assim, eu também não sei, sinceramente. Na verdade, eu lembrei. Eu acabei de lembrar o porquê que eu fiz isso. Não era pra ser assim. Eu ia fazer o rosto dele, só que tava ficando extremamente ruim. Todas as minhas tentativas, e tava, tipo, ao ponto de eu estar apagando tanto que já tava, tipo, super marcado embaixo. Aí eu só desisti e fiz isso aqui porque não tava dando certo fazer um rosto pra ele. Mas eu direi que é sobre a lore dele, ok? Eu estarei usando a desculpa que é a lore do personagem. Ah, mas que lore é essa? Não sei. Mas fingirei que eu sei, tá? Eu sei. Isso aqui é, nossa, é uma lore muito profunda e... Ai, gente, vamos prosseguir. Só ignorem. Temos aqui também a nossa querida cabeça de caixa d'água, a Mini Tice, que é a nova versão da mascote do nosso canal. Se vocês me acompanhavam antes, vocês sabem muito bem como era a personagemzinha do começo do vídeo, né? A minha avatarzinha. E eu resolvi fazer ela aqui. Eu tenho a piadinha com todo mundo de que ela é muito cabeçuda, então eu uso diversos adjetivos do tipo pra ela, como cabeça de caixa d'água, cabeça pista de skate. Na verdade não é pista de skate, é a cabeça rampa de skate, porque é assim, ó, é meio inclinado. E aí, finalmente chegando às partes da faculdade, né? Que é objetos. Acho que uma das primeiras aulas foi desenhar objeto. E aí ficou assim. Esses foram os primeiros desenhos que eu fiz pra faculdade. E aí tem esses adesivos aleatórios. Eu não sei muito bem o que aconteceu aqui, pra ser sincera. Eu acho que eu só fiz um negócio super aleatório. E ficou ruim, feio. E eu botei adesivo pra tentar amenizar e ficou pior ainda. Então a gente só vai passar reto e fingir que não tem nada demais. A nossa próxima folha, ainda sobre objetos, só que objetos mais complicados, né? Ele tinha dado esse negócio que, tipo, era o fundo, não era de uma xícara, era tipo, como é que é o nome? Eu não vou lembrar. Mas é o fundo de, tipo, um pote, só que com alça. Eu não vou lembrar. Uma chaleira, eu também não sei se é uma chaleira, mas enfim. Aí, fora isso, a gente fez esse telefone antigo também, ficou bem ruim. Devo dizer que eu não usei nada de régua nesse caderno, então tudo é meio torto. Temos também este toca-disco, né? O nome disso aqui. Não sei se é toca-discos, mas tem isso aí. E a gente tem um moedor de carne aqui no canto. Moedor de carne. Não sei o que sentir sobre esses desenhos. Sinceramente, eu acho que por ser, tipo, uma das primeiras aulas que eu estava tendo, né? Na faculdade, eu sinto que eu ainda tava meio travada. Não tava tão confortável em desenhar esse tipo de coisa. Eu tava estranhando bastante. Mas é a vida. Vindo pra cá... Este aqui não é da aula de desenho, esse aqui foi pra aula de criação de personagem. E o professor pediu pra gente criar obviamente, criar um personagem pra aula de criação de personagem. E eu fiz essa raposinha porque ele queria que fosse um animal eu nunca vou saber falar isso. Antropomorfizado. Eu acho que foi certo. Mas ele queria um animal antropomorfizado. E eu acabei fazendo essa raposinha. Era uma raposa feneco, aquelas raposa orelhuda e pequenininha. Aí, a princípio, eu tinha feito esses desenhos aqui. Eu tinha gostado. Sinceramente, eu achei bonitinho. Eu acho muito bonitinho esse personagem. Só que ele tava muito não animável pra mim, né? Eu queria um desenho mais simples. Por mais que eu tivesse gostado, eu queria deixar mais fofinho, né? Aí eu acabei fazendo este de baixo. Eu fiz esse aqui, só que eu achei ele com a cara meio esquisita. E aí eu pensei em aumentar as mãos, porque eu gosto muito de bichinho pequeno, com as mãozonas e os pés gigantes também. Então eu anotei aqui que eu ia aumentar. E aí foi quando eu fui pra essa versão. E ele acabou ficando mais fofinho, né, gente? Eu adoro fazer personagem cabeçudinho. Aí aqui já tem mais o design fixo
dele. Eu gosto muito desse desenho, inclusive. A carinha dele, cara de coitado. E é isso. Aqui eu não falei muito sobre esses, mas é basicamente, por ser aula de criação de personagem, ele tinha falado, o professor, pra gente criar um personagem pensando na personalidade dele e como, tipo, mostrar isso nos desenhos. E eu queria que ele fosse uma raposinha, como eu falei, bem atentada, né? Uma criança hiperativa e bagunceira e que gostasse muito de fogo de artifício e bombinha, sabe? Biribinha. A princípio isso eram bombas mesmo, mas eu achei meio agressivo. Então passou a ser biribinhas e fogos de artifício. Mas eu gosto bastante desse desenho aqui, que é basicamente um monte de fogo saindo, fogos estourando e ele tipo, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E aqui seria a senhorinha que cuida dele. Eu nunca decidi se seria uma senhorinha que cuida dele ou, sei lá, uma senhorinha que ele conhece, que ele vive atrapalhando e ela tá sempre brava com ele. Mas eu acho bonitinho isso também, ele com a bombinha escondendo aqui atrás. Aqui a gente ainda tá desenhando objeto. O professor tinha passado pra gente adquirir lápis 2B, 4B, 6 e 6B. Na verdade tinha um HB também, era HB, 2B, 4B e 6B. E aí ele queria que a gente testasse, né? Tipo, pra ver a diferença de cada lápis. Ele falou pra gente fazer esse negocinho aqui. E a mais escura seria com a caneta Bic. Aí aqui ele já tava falando pra gente treinar a luz e sombra nos objetos. Porque antes, se vocês repararem, deixa eu mostrar. Antes era basicamente só o objeto e as sombras não importavam tanto. E aí aqui ele já tava passando sobre luz e sombra. Então a gente tava aplicando nos objetos. Aí ele falou primeiro pra gente fazer, né, cones, cilindros, quadrados e esferas. A gente usou também os lápis, né, pra fazer essa diferença. E ficou assim. Depois de ter passado isso, ele passou pra gente uns objetos lá pra desenhar. E aí ele fez essa garrafa de vinho com uma taça. Aí tinha umas uvas, só que eu não consegui terminar a luz e sombra das uvas. Então ficou assim. Tem essa jarra também, esse negocinho que eu nunca vou lembrar o nome disso, gente. Eu não sei se é a chaleira. Eu não acho que seja chaleira, mas é a única palavra que vem na minha cabeça. E aqui é um pote, um negócio. Mas eu gosto bastante como ficou a sombra nesse. Eu acho que ficou legal, ficou um efeito legal. E eu gosto do efeito desse aqui também, que é o efeito de vidro. E por último, temos este aqui do lado. Se vocês já viram meus shorts, vocês provavelmente viram esses desenhos num vídeo que eu fiz, que era um dia na faculdade de design de animação. Se vocês não viram, vão ver agora. Tô brincando. Mas é legal, se vocês quiserem ver, é um vídeo curtinho. Basicamente mostrando um pouco da minha rotina e mostrando como foi fazer isso aqui. Mas basicamente foi uma das últimas tarefas que o professor passou sobre o objeto. Ele passou materiais translúcidos, né? Ele fez a gente fazer essa bolinha aqui. E aí depois fez as gotas. Essas gotas eu não gosto muito de como elas ficaram, não. Sinceramente, não parece gotas. Mas esse aqui ficou muito legal. Eu gosto muito de como ficou esse. Que é um copo e tem o reflexo do copo também. Ficou muito, muito legal. Foi bem divertido fazer esse aqui. E aí embaixo a gente tem esse que era pra ser metálico, eu acho. Só que não parece nem um pouco metálico, sinceramente. Eu fui seguindo o que ele tinha ensinado, só que no meu não ficou parecendo metálico. De jeito nenhum. E aí, por fim, o meu professor de desenho, ele faz o seguinte. Ele passa, tipo, uma parte. Por exemplo, ele tava fazendo a gente desenhar objetos. E depois que ele termina de passar sobre objetos, ou seja lá o que for, ele pede pra gente um trabalho fazendo e aplicando o que ele ensinou. E o trabalho da vez foi esse aqui, que eu tenho em minhas mãos. Esse aqui, gente, ó. Esse foi o trabalho que ele pediu pra gente fazer. É basicamente uma imagem lá que tinha uma taça de vinho, tinha queijo e tinha uvas. E aí a gente tinha que fazer e entregar pra ele. Foi uma experiência fazer isso aqui, sinceramente. Pra fazer esse escuro aqui, não foi nem o 6B, tá? Foi o 8B. Eu usei o lápis 8B e toda hora mancha minha mão. Eu passo a mão aqui e mancha meus dedos tudo, porque ele borra bastante. Mas eu gosto de como ficou o resultado, ficou bem legal. E eu tirei uma boa nota, tá? Mas esse foi meu trabalho final sobre objetos e luz e sombra. Então vou tirar meu trabalhinho daqui, que vocês já viram, e vamos para a próxima página. Aqui temos a minha personagem. Essa é a Abigail. Eu lembro que isso aqui eu não fiz na aula de desenho, eu fiz na aula de história do cinema e da animação, porque eu estava entediada. É uma aula bastante teórica, então eu tava muito focada na aula. Então eu resolvi fazer a minha personagem, a Abby, no barzinho, que ela, tipo, ela tem um bar
basicamente. Ela não é bartender, tem um nome específico pra mulheres. Mas enfim, ela trabalha no bar fazendo bebida. E aí eu fiz ela aqui, ela tá bem bonita. Eu gosto muito desse desenho dela, assim, ó. Tá linda. E do lado dela temos olhos. Dessa vez é sim da aula de animação, não. Da aula de desenho. Aqui o professor tinha passado olhos realistas. Meu professor gosta bastante de fazer coisa realista, então a gente tinha que fazer coisa realista. E aí ele tinha passado olhos. Não acho que meus olhos estão muito bons. Quer dizer, estes olhos, os meus olhos, também não estão muito bons, pra ser sincera. Mas... tá aqui. Ele tinha passado a referência primeiro dos olhos de uma mulher lá. E a gente fez isso aqui. Na verdade, não. Eu acho que esse aqui eu fiz de acordo com as vozes da minha cabeça. Se eu não me engano, o primeiro que a gente fez, ele tinha falado pra gente desenhar da nossa cabeça. Que eu acho que foi esse. Aí o segundo, ele já deu a referência, que eram os olhos de um senhor de idade. Só que, gente, eu fiz, mas não parece muito os olhos de um senhor de idade, pra ser sincera. A referência, porque eu não tenho mais a referência pra mostrar pra vocês, mas tinha bastante rugas pelo olho dele e tal. E eu não consegui fazer. Eu achei muito difícil, porque tem muitas rugas. E eu não consigo fazer rugas, fica estranho. Eu até tentei, eu não sei se dá pra reparar, mas tem tipo uns risquinhos que era pra ser as rugas. Só que não parece rugas, nem parece que ele tem rugas. E é muito difícil, tá? Se vocês quiserem tentar um dia fazer rugas, vocês vão ver o quão difícil é. E aí, a gente tem esse aqui também, que era os olhos de um menininho. De uma criança. Não sei se parece os olhos de uma criança, mas é os olhos de uma criança. E esse último, sim, eram os olhos de uma moça lá que ele passou, só que não deu tempo de eu acabar. Eu não consegui acabar esse desenho. E ficou só o contorno dele. E temos aqui também olhos cartoons, porque o pessoal tava reclamando que ele só tava passando coisa realista. E ele falou, então toma, olha os cartoons. Tinha vários, eu fiz só 2, porque não deu tempo de fazer mais, sinceramente. Aí eu fiz esse aqui e fiz esse que tá bravo. Passando para o lado, eu acho que esse aqui também é do mesmo dia. Ele tinha iniciado, eu esqueci de falar isso, mas ele tinha iniciado a matéria sobre rosto, né? Então a gente tava desenhando as diferentes partes do rosto. A gente tinha desenhado olhos, e aí aqui foi a boca e o nariz. Fazer esses narizes aqui foi bem divertido. Esses aqui também foi engraçadinho também de fazer. E aí aplicando luz e sombra, realismo, esse tipo de coisa, porque ele gosta bastante. Aí esses dois foi minha amiga que me falou pra desenhar. É que tinha várias referências, né? Tipo, tinha vários narizes na referência que ele tinha dado. E aí tinha esses dois também, só que eu não sabia qual escolher. Aí eu perguntei pra minha amiga, ela falou, desenha esses dois aí. Aí eu fiz os dois. Temos também bocas, lábios, carnudos. Não tem muito o que falar sobre essas bocas. Sinceramente, eu não gosto muito de desenhar boca realista, porque... eu não sei, não é que eu acho difícil, é porque eu acho chato. Eu acho meio chato desenhar boca realista, mas não ficou ruim não. Eu acho que tá bom, tá bom o suficiente esses aqui. Eu gosto mais dessa, pra ser sincera. Aqui, a gente desenhou a última parte da matéria, né, sobre rostos. A gente desenhou cabeças. Eu tinha feito 3 cabeças, tá? E aí depois eu adicionei o cabelo, porque ele passou cabelo depois. Mas aqui tinham 3 cabeças igual a essa, careca. E aí ele passou o cabelo, fiz um cabelo aqui de gracinha, fiz nesse também. E aí aqui tem uma mecha de cabelo. Ia ter outra mecha aqui também, não sei se dá pra reparar. Mas ia ter outra aqui, não deu tempo. E aí aqui tinha um cabelinho amarrado, meio baby metal, né? Lembra um pouco o cabelo da Moa, de baby metal. E aí ele também passou o rosto de uma mulher lá pra gente desenhar. E eu acabei fazendo essa coisa aqui. Não ficou ruim, mas não parece com a referência. Eu não tenho mais a referência pra vocês verem, mas acreditem em mim, não parece a referência que ele mostrou, tá? Tá um pouco diferente. Mas não ficou ruim. Deu pra aplicar luz e sombra, né? Mas tá aí, realismo. E por essa ser a última parte do que ele tava explicando sobre rosto, ele passou outro trabalho final, que é esse aqui. Basicamente, era pra desenhar o Brad Pitt realista. Sim, esse foi um dos meus trabalhos, desenhar o Brad Pitt realista. Vocês estão ansiosos pra ver? Tá aqui, ó, meu Brad Pitt realista, gente, olha. Ai, gente, olha esse cara. Esse desenho, ele tá bom. Pra quem não faz realismo, eu acho que tá muito bom. Mas tem um defeito nesse desenho, que não é bem um defeito, mas é um negócio que eu acho muito engraçado. Que são os olhos dele. Os olhos dele estão comicamente grandes. Eu não sei se dá pra reparar no vídeo, mas os olhos dele estão muito mais grandes que o normal. Eu não sei o que deu em mim, porque na referência dava pra ver claramente o tamanho dos olhos, só que eu fiz muito maior do que o normal. E ele tá com um zoião. Vocês gostam, gente, dos olhos do Brad Pitt aí, ó. Ele encarando a sua alma. De resto, foi um saco fazer o Brad Pitt realista. Passando para o nosso próximo aqui, a gente deu início em anatomia. Então a gente começou desenhando mões. Ignorem essas manchinhas, gente, é porque meu grafite ele borra todo, então sei lá por que borra tanto nesse caderno, mas enfim. Aqui a gente desenhou mões e
tem várias mãos. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, são só mãos. Aí ele passou mãos realistas e depois passou as mãos do Mickey pra gente fazer. Porque também não sei, mas são as mãos do Mickey, as mãos. Aqui já tá passando pro... Ai, eu adoro esse desenho aqui. Mas aqui a gente desenhou as mãos, então a gente passou pro braço e pé. Aí a gente fez esses braços musculosos e bracinhos. Eu gosto de desenhar braço, gente, mas eu gosto de desenhar braço musculoso. Braço forte. Aqui não é tão forte, mas tá aí uma curiosidade. Eu gosto de desenhar braço forte. Temos pés. A gente fez pezinhos. E aí, esse aqui eu fiz de gracinha, gente. Eu tinha feito só esse pé, sabe? Tipo assim. E aí eu tive que desenhar ela atrás, eu tive que desenhar a Mini Tice, gente. Ela com os pezinhos de fora, gostaram? E ela tá sendo pisoteada também, né? Tem um pé na cabeça dela. Mas enfim, eu gosto muito desse, eu gosto como ele é bobinho, sabe? Aqui já é um negócio que vocês provavelmente não vão entender nada. Se vocês quiserem pausar pra tentar ler, eu acho meio difícil, viu? Vocês conseguem entender alguma coisa aqui. Mas, resumindo do que era pra ser isso, eu participei de um projeto da faculdade chamado Anima Jam, que era uma grande collab de animação entre vários estudantes de animação, né? De todos os semestres. Tinha até ex-aluno, professor, o pessoal de todos os semestres e tudo mais. Então tinha desde calouros a veteranos fazendo isso aqui. E era uma grande collab de animação de terror. Quer dizer, terror não, de Halloween, vai. A gente fez com a música Thriller do Michael Jackson, por isso que tá aqui. Inclusive tá escrito errado, ignorem. É porque eu sou meio chonga às vezes, aí eu escrevi Thriller sem H. Então só ignorem. E aí a gente fez essa animaçãozinha, essa grande collab, e eu peguei uma cena pra fazer. Uma cena de 6 segundos, que foi terrível de fazer, porque eu ainda estava aprendendo bastante sobre o software de animação que a gente usa. Mas foi uma experiência bem legal. Se vocês quiserem, essa grande collab ela já saiu, mas eu não posso mostrar aqui porque é regra da collab, eu não posso repostar. Eu só posso repostar a minha parte, mas eu acho que compensa mais vocês verem inteiro. Então eu vou deixar na descrição o link pro Anima Jam. É bem legal, se vocês quiserem ver. A gente tem várias animações de várias pessoas com a música Thriller. E aí, nossa, foi muito legal. Claro que a gente passou um pouco de estresse, né? Porque a animação... prazo, a gente tem que fazer uma cena de animação em um mês. E até que bastante tempo, só que pra pessoas inexperientes é bem pouco. E aí, eu como uma pessoa não experiente em fazer animações, sofri um bocado, mas ao mesmo tempo foi legal. Foi uma experiência divertida e desafiadora, né, gente? Sair da minha zona de conforto. Aí aqui era mais basicamente o storyboard, podemos dizer assim, de como seria a minha animação. Se vocês quiserem ver como ficou, vocês vão ter que assistir o Anima Jam. Passando para o próximo, temos outra coisa que também não é da aula de desenho, mas é da aula de rigging. A gente tinha que fazer um personagem e planejar mais ou menos como que ia fazer para cortar ele em pedacinhos. Porque eu não sei se vocês sabem o que é rigging, mas é basicamente você fazer um personagem todo separadinho, tipo aqui, ó, tem tipo uma parte do braço separada, a outra parte, aí tem a mão, aí tem esses negocinhos separados, mechinhos de cabelo separado, o olho separado da íris, da sobrancelha. Enfim, basicamente você fazer um personagem todo cortadinho, sabe? Cortadinho cada coisa mexível, pra depois você juntar em um desenho e você conseguir animar cada pecinha, né? Você conseguir irrigar o personagem. E aí aqui a gente teve que planejar o personagem. Eu fiz um personagem que eu já tinha. O professor falou que podia ser um personagem que a gente já tinha. E eu fiz o Arthur. Se vocês não conhecem o Arthur, eu fiz ele pra um concurso há muito tempo. Fiz ano passado, eu acho. Eu vou deixar aqui a imagem de como ele é no meu traço normal. E eu decidi que eu ia fazer ele pra irrigar ele. Fazer ele caminhando. Que a atividade é fazer ele caminhando. Inclusive, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi terminado, tá? Ele ainda não está caminhando. Quer dizer, ele tá caminhando, mas eu não terminei a atividade inteira. Porque precisa dele caminhando junto com a cachorrinha. Ele tem uma cachorrinha. E também precisa de um cenário parallax. Eu não sei se vocês sabem o que é parallax, mas é um negócio meio chatinho de mexer. E até o momento atual eu não terminei de fato. Mas eu posso deixar na tela mais ou menos como que tá ficando. Não é animação, mas eu posso mostrar eles estáticos. Se vocês quiserem ver a animação, me sigam no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que eu provavelmente vou postar lá quando tiver tudo pronto, ok? Eu tô fazendo muitas coisas da faculdade que eu vou postar lá, então seria bastante interessante pra vocês que quiserem ver, me seguir no meu Instagram, que é TiciKV, @TiciKV, me sigam lá. Não só no Instagram também, tá, gente? Vocês podem me seguir no TikTok, no Twitter, em tudo que vocês quiserem. É só buscar TiciKV. Se eu estiver na rede social, vocês vão achar por TiciKV. E é isso. Aí aqui temos o Arthur, de quando eu tava planejando pra irrigar ele. Bonitinho, né, gente? Passando pra cá,
temos mais coisas de anatomia. E isso aqui também é do Anima Jam, que eu falei, da grande collab de animação. A personagem que eu fiz. Se vocês quiserem ver, vocês vão ter que ver no Instagram, que eu vou deixar no link na descrição. Mas essa é a Gertrudes. Ela é a personagem da minha ceninha do Anima Jam. E aqui a gente tem pernas. O professor começou a passar pernas pra gente. Essas pernas ficaram meio bonitas. Eu tenho uma certa dificuldade em desenhar pernas, mas quando eu vejo referência, eu consigo fazer. Então ficou bem legal. Eu gosto bastante como ficou essas pernas, principalmente essas duas aqui. Eu gostei bastante como elas ficaram. Essa aqui já nem tanto. Mas ela tá funcionando, eu acho, né? Tá funcional essas pernas aqui. Aí tem essa aqui e tem essa aqui, a perna dobrada. Aqui ele tava ensinando a desenhar o tronco, eu acho. Não sei, uma coisa assim. Mas eu acho que é isso, né? Faria sentido com os desenhos que tem. Aí eu fiz uma pessoa super musculosa, porque eu falei, eu gosto de desenhar gente musculosa. Só que esse aqui já tava demais. Eu não gosto tanto de desenhar essa parte aqui, não. Eu gosto de desenhar uns braços fortes. Agora esse aqui eu já acho meio chato. E aí temos esse aqui também, que é de lado. E tem esse de costas. E aí tem essa que é uma estruturazinha. Se vocês quiserem testar aí pra fazer a anatomia de vocês, pode tentar testar essa estrutura. Eu não uso muito ela não, tá? Sinceramente, não é assim que eu faço a estrutura quando eu vou desenhar o corpo. Mas foi assim que o professor ensinou o dele. Se vocês quiserem tentar, sintam-se à vontade. Passando aqui pro lado, temos mais coisa de corpo humano. Tem isso aqui também. Carinha maléfica. E temos uma moça posando. Esse aqui era pra ser corpo inteiro, só que esse em específico eu fiz muito pra baixo da folha. E aí não coube os pés. Eu tinha que ter feito mais pra cima. Então não está de fato o corpo inteiro, mas era pra ser. E aí tem esse aqui, que é a moça pegando no salto dela. Eu não fiz tanto detalhe nas mãos, né? Eu fiz só uns rabiscos porque o foco era o corpo, não as mãos. As mãos eu já tinha desenhado. Então eu só fiz o corpo mesmo. E aí aqui tem o corpo de um homem, com a carinha besta também. Aqui ainda seguimos com o corpo humano. Tinha referência de bailarinas, né? Eu acho que bailarinas é muito bom pra desenhar, porque elas sempre fazem umas poses mais dinâmicas e tudo mais. E é legal pra ver a anatomia também, obviamente. E aí aqui a gente fez isso aqui, fez essa aqui é meio voando, né? Ela deu um pulão pra trás. Quer dizer, pra frente. Aí tem um homem se preparando pra correr e tem esse aqui que... Ai, gente, a referência desse era tão engraçada. Infelizmente não posso mostrar pra vocês, porque talvez o YouTube implique com isso. Acho que o meu favorito desses é nenhum. Não tenho favorito desses. Aqui já começa uma parte meio caótica. Olha que coisa linda, gente. Gostaram? Basicamente, o que eu posso dizer? Era pra ser aula de modelo vivo, mas o professor falou que não tem mais aula de modelo vivo na faculdade desde a pandemia. E no lugar disso, ele deu um site pra gente. No caso, ele passou o site lá, tipo, ele usou na aula mesmo. Que é... Eu vou tentar deixar aqui. Agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar aqui na tela, provavelmente. Eu acho que é SketchUp. Sei lá, um negócio assim. Que é basicamente vários corpos humanos. Tem gente pelada lá, então se vocês não gostam de ver gente pelada, cuidado. Mas é nudez artística, tá? Não é nada muito, tipo, coisa explícita, errada, não. É nudez artística. É diferente. Mas se você não gosta, então... Eu acho que tem uma versão, se eu não me engano, no site que dá pra ver com roupa. Não precisa ser completamente nu. E aí aqui, no site, tem um timer. Você tem que fazer a pose em tantos segundos. Só pra tentar captar, sabe? E aí isso aqui, captar a essência, no caso, né? Eu falei a frase pela metade. Mas basicamente, ele passou, tipo, várias poses pra gente fazer, se eu não me engano, era em 10 segundos. Então por isso que tá assim, esses rabiscos. E ele falou pra fazer de caneta, porque ele não queria que a gente apagasse. Ele queria que a gente focasse bem, tipo, na essência da pose, sabe? Tipo, as linhas, tudo, mas não precisava ser super caprichado. Então, aqui era uma pessoa levantando a perna, aí aqui era a pessoa meio com o braço aberto, a perna meio assim. Aqui era a pessoa com o braço levantado. Aqui... Ah, eu acho que esse aqui era assim, na verdade. Aí aqui ele tava com esse braço levantado, aqui pra baixo, não sei. Enfim, são várias poses. Aqui ele tava meio curvado, segurando um negócio. E esse aqui tava mais reto. E é meio feio, gente. Sinceramente, são os piores desenhos que eu tenho aqui, porque estão feitos de caneta, eu não posso apagar eles. E são só rabiscos, bem rabiscados. Aí ele foi passando com os segundos e foi aumentando aos poucos, tipo aqui. Ele já tinha aumentado um pouco pra, acho que 1 minuto, talvez. Eu não lembro. Enfim, ele foi aumentando aos poucos o tempo que a gente podia fazer. Aí eu fiz esse aqui, essa coisa horrível. Tem esse aqui também. Esse aqui que ele tá meio paradinho. Aí aqui eu acho que ele já aumentou o tempo mais também. Então deu pra rabiscar algo mais concreto. E aqui é uma pessoa levantando o braço, essa aqui é uma pessoa meio curvada, e aqui é uma pessoa meio, tipo, no chão, né, com as pernas dobradas. E esse aqui, deixa eu ver,
Acho que era uma pessoa de costas. Mas enfim, foi aumentando o tempo aí aos poucos. E foi quando a gente chegou nesse aqui. Esse aqui ainda tava um tempo pequeno, né? E aí aumentou esse aqui. Não lembro em quantos minutos era pra fazer esse aqui. Ainda era pouco tempo, tá, gente? Mas definitivamente era mais do que antes. Dá pra ver um pouco a diferença, eu acho. Aí aqui a gente tem... Acho que esse foi os que tinham mais tempo pra fazer. Aí aqui tem um senhor calvo. Aqui tinha um moço sentadinho com a perna cruzada. E aqui era uma mulher meio curvado também, não sei. Eu gosto desse. Esse desenho aqui ficou legal. Esse aqui eu já não... Esses aqui já é meio tanto faz. Esse aqui eu acho que é o mais legal. Só a cara dele tá meio estranha. Tá meio uma cara meio besta, sabe? Eu não sei porque que eu decidi fazer rosto nesse. Os outros estavam todos sem rosto. Esse aqui foi o especial. Esse veio com rosto. E por último, mas não é menos importante, temos esse. Ignora esses aqui por enquanto. Aqui antes ela estava nua também, tá, gente? Mas... tinha ficado muito feio. Aí eu botei sutiã nela. Eu coloquei sutiã na moça porque tava feio. Aqui já voltamos à normalidade de desenhos feito em grafite. Esse aqui é basicamente o storyboard do meu curta, que eu tô produzindo até o momento que eu estou gravando isso. Eu não terminei ele ainda. Eu ainda estou na produção do meu curta final. É um curta de 30 segundos. E ele tá sendo feito ainda. Provavelmente eu vou postar no meu Instagram. Então, novamente, se vocês quiserem ver essas coisas que eu ainda não terminei, mas eu vou terminar e vou postar lá, vão me seguir no meu Instagram, ok? Me sigam. TCKV. Me sigam no meu Instagram. Aí, se vocês quiserem pausar pra ver se vocês conseguem entender alguma coisa, porque acho meio difícil, sinceramente, mas tá aí. A ordem é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí o 5, 6. Aí volta pra cá, 7. E aí vai na ordem normal. Passando pra outra folha, tem coisa ainda desse curta. Aqui são os personagens do curta. É a Lina e o Franja. Esses são os personagens que vão aparecer naquele curta, naquele storyboard. E aí, do lado aqui, temos o Erix de novo. Depois de tanto tempo, ele tá lá na primeira página. Eu fiz ele aqui de novo, o Eri, olhando meio desconfiado. E adivinha que aula eu fiz isso aqui? Claramente, se você disse história da animação no cinema, você acertou. Também estava entediada de novo. E aqui já é coisa aleatória escrita de trabalho que eu tenho pra entregar. Inclusive, eu tô dublando ela, tá? As falas da Lina sou eu que dublo. E as falas do Franja é um amigo meu. Ele já apareceu aqui no canal, é o Danzitz. Oi, Danzitz, se você estiver assistindo esse vídeo. Olá, 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 olá. Dê um oi pro Danzitz. E aí ele tá dublando o Franja. Vocês vão ver no Instagram futuramente. Aqui é a continuação do storyboard. Tá tudo meio distribuído em páginas aleatórias. Enfim, fora o storyboard, a gente tem isso aqui, que foi uma atividade da aula de desenho. Basicamente, o professor falou pra gente sair pela faculdade e fazer alguma ação e tentar desenhar a pessoa enquanto ela fazia essa ação. E a gente tinha que desenhar os frames, né, do que a gente conseguia enxergar. Não podia gravar a pessoa fazendo movimentos pra depois, tipo, pausar e fazendo. A gente tinha que fazer na fé mesmo. Eu nem sei se deu pra entender o que eu expliquei. Foi um pouquinho difícil, mas foi interessante. Eu gostei de fazer esse aqui. Aí tem ela paradinha, ela dá um passo, levanta a perna, sobe no banco e aí estica a perna. Temos desse lado aqui também mais storyboard. Esse aqui é o final, tá? No final do storyboard. E aqui é também da mesma atividade de desenhar a ação. Dessa vez era uma amiga minha sentando e cruzando as pernas. Aí a gente tinha que desenhar. E quando a gente chegou na sala, o professor falou pra gente desenhar um personagem nosso por cima das poses que a gente tinha feito. Uma das poses, no caso, não era todas. Aí eu escolhi fazer essa que tá sentando aqui. Eu fiz a Véspera. Olha só. Eu não sei se vocês conhecem a Vespa, mas ela já apareceu algumas vezes aqui no canal. Inclusive no vídeo que eu faço desenhando a primeira página do sketchbook. E aí aqui tem um shadow. Esse shadow tá muito feio, então a gente só vai ignorar. E tem um mato aleatório. Esse aqui foi a última coisa que a gente fez sobre anatomia e tal. Que, como sempre, o professor passou um trabalhinho. Só que esse eu não tenho em mãos, ele não me devolveu ainda. Mas eu tenho a foto. E eu vou deixar aqui pra vocês verem, ó. Ficou desse jeito aí. Aqui a gente já deu uma iniciada sobre perspectiva. Ele passou primeiro com um ponto de fuga, né? Tem algumas explicaçõezinhas, se vocês quiserem pausar pra ler. Não sei se vocês vão entender alguma coisa. Aí tem um exemplozinho que ele tinha feito. E aqui ele falou pra gente desenhar uma linha do horizonte, um ponto de fuga e fazer formas geométricas. Aí passando pra cá temos maços. Calma, eu vou fazer assim pra vocês não receberem spoiler dos outros. Que são mais desenhos com um ponto de fuga só. Aqui eu fiz o meu quarto. Olha só, oi, olha meu quarto aqui, gente. Eu estou exatamente aqui, neste momento, gravando esse vídeo. Vocês estão aqui, ó, estão aqui comigo. Mas esse é meu quarto com um ponto de fuga. Aqui temos um quarto visto de cima. Esse não é o meu quarto.
era um quarto que ele passou a referência lá. E aí eu fiz um easter eggzinho, não sei nem se dá pra ler, mas aqui é um pôster de Baby Metal. Aqui já é tipo uma cidadezinha, né? Não sei. Me lembro bastante de casinhas asiáticas. Eu não sei se é da China ou do Japão, eu não vou saber, mas me lembro bastante. Aqui temos uma estação, um trem. Eu não cheguei a terminar esse, tinha mais coisa pra fazer, só que não deu tempo. E no meio temos uma notícia espremida pelos dois quadros. Ela tá passando um sufoquinho aqui entre o trem indo bater nela e a cidade. E aí agora ele passou perspectiva com 2 pontos de fuga. Olha que legal, que interessante. Essa foi a primeira coisa que ele passou. Ele fez isso aqui na lousa e falou pra gente tentar fazer também. É basicamente uma caixa aberta e um negócio em cima. E aí depois ele passou essa escada. Essa escada foi uma das mais difíceis de fazer porque tem muita linha. Acho que dá pra perceber, né? Mas tem bastante linha. Tem linha vindo pra cá, linha vindo pra lá, linha vindo pra cá. Então foi um pouquinho difícil fazer essa escada, mas deu certo, eu acho, né? Aqui temos um castelinho e algumas pedras em volta. E por último, como quando a gente tava fazendo isso aqui era no mês de Halloween, né? Eu acho que foi no Halloween, inclusive, quando a gente fez isso aqui, acho que foi no dia do Halloween. E aí ele passou essa casa meio assombrada. Aí eu fiz a casinha. Tem uma árvore no canto, chaminézinha, janelas, enfim. Eu gosto bastante desses. Acho que esses foram os que eu mais me diverti fazendo. Quer dizer, me divertir é uma palavra muito forte, né? Eu acho que foi interessante fazer, porque fica legal o resultado quando faz coisa com pontos de fuga. Fica bem bonitinho. Tipo esses aqui. Tá bem bonitinho. Estamos chegando ao fim, gente. Vocês acreditam? Essa aqui é uma das penúltimas páginas. Aqui temos a minitice, né? Claro, tem uma minitice aqui no cantinho. E aqui já é perspectiva com 2 pontos ainda, mas interior. Não é o lado de fora, é o interior das casas. Aqui temos uma sala, um sofazinho, tem uma portinha, tem um móvelzinho, um tapete, quadro, janela, cortina. Aqui era pra ser uma estante de livros, só que eu só fiz uma parte da estante. Aí temos esse, que sinceramente eu não entendo muito o que é. Eu sei que tem uma mesa, cadeira e uma janelona. Mas era uma referência lá que ele mostrou pra gente. Eu não sei muito bem identificar o que era. Não sei se era uma sala, mas não parecia muito uma sala não, sinceramente. Aí aqui já é um quarto. Eu fiz de easter egg a Safira, minha gatinha. Eu fiz ela no cantinho aqui. Mas esse quarto não é meu. É da referência que o professor tinha mostrado. Não tem muito o que falar não. E aí, por último, ele passou o carro pra gente fazer. Como que é o nome desse carro aqui? Eu não vou nem me arriscar. Vai os nerds de carro me xinga porque eu falei um carro errado. Mas tá aí, ó, carro. Ficou bonitinho esse desenho no carro. Meu Deus, que isso? O negócio pulou. Ai, meu Deus, tá tudo caindo aqui. E por último, quer dizer, ainda tem um desenho além desse, mas é quase a última coisa. Temos outro carro de frente. E aí temos... aqui, verdade, esse aqui é com 2 pontos de fuga. Mas esses aqui já estão com 3 pontos de fuga, ó, tá escrito aqui. Esse aqui é só continuação do outro dia. Mas esses aqui já são com 3 pontos de fuga, que é o mais chatinho de fazer, sinceramente, esse é muito chato. Fica um resultado meio esquisito, porque fica bem distorcido por ser 3 pontos. Aí eu fiz isso aqui, era pra ser tipo um hotel, só que esse hotel tá meio feio. Eu só copiei do professor, foi o que ele fez na lousa. Aí eu fiz também. Aí tem uma caixa aberta, porque o meu professor gosta bastante de desenhar caixas abertas. E por último, ele tinha passado uma referência pra gente desenhar, que era tipo uma torrezinha de um castelo, um negócio assim. E se vocês repararem bem, aqui no fundo tem uma minitice. Ela está em todos os lugares. E é isso, basicamente. Por último, pra dizer agora, de fato, ser o último, temos este aqui, ó. Esse é o último desenho desse sketchbook. Basicamente, isso aqui ele falou... Foi tipo na mesma aula que ele passou isso, tá? Ele falou pra gente sair pela faculdade e tentar desenhar alguma coisa que a gente visse com 3 pontos de fuga. E aí na minha faculdade tem um lugar que tem um cubo gigante, um negócio meio esquisito. Aí a gente tentou fazer. Ficou meio... ok. E aqui era outro que a gente ia fazer, só que ele era complicadíssimo. Aí eu fiz isso e desisti. Ele era muito difícil de fazer, porque era tipo uma estrutura que não era totalmente reta. Ela tinha várias formas, bifurcações e negócios. Enfim, era bem difícil e eu só desisti. Eu fiz isso aqui, desisti de desenhar. Esse foi os últimos desenhos desse sketchbook. Mas é isso.
Muito obrigado quem assistiu até aqui. Eu sei que faz bastante tempo que eu não apareço, mas de fato, por agora eu quero voltar pro canal, então não se preocupem em relação a isso, estarei de volta mais frequentemente. Quero lembrar também vocês o negócio das fanarts, então se vocês quiserem fazer fanarts da Mini Tice, postem no Instagram, me marquem lá e usem a hashtag TiceKVFanarts, ok? Aí eu vou deixar no final dos vídeos, se tiver o suficiente. Senão eu só vou comentar e compartilhar a sua fanart lá no Instagram e vou ficar muito feliz. Me sigam nas minhas redes sociais, TiceKV em todas elas, o link vai estar na descrição para cada uma, se vocês quiserem um negócio mais direto. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, se você caiu neste canal de paraquedas, se inscreve agora, se inscreve aí, ó. Se inscreve e ativa o sininho, ainda tem essa, ativa o sininho. Deixa o seu like que é muito importante para me motivar e eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Deixa um comentário também, falando o que vocês acharam, qual desenho foi preferido, sei lá. O que vocês quiserem, comentem alguma coisa também. Gosto muito de ler os comentários de vocês. Sempre respondo quando eu posso. E é isso. Um beijo pra quem fica e fui!